todos os tipos de úteros. Quer saber tudo sobre isso? Então, vem comigo! Olá, meu nome é Tatiane Oliveira, seja muito bem-vinda! E se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, porque aqui eu dou várias dicas para você que está tentando engravidar, hein? Para você, minha amiga linda, que já é inscrita, um beijo. Muito obrigada pelo seu carinho. Não esqueça, hein, de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e de compartilhar. Compartilha aí com a tua amiga que está tentando engravidar, tá bom? Me siga também nas minhas redes sociais, na minha página do Facebook e também no meu Instagram. Então, chega de blá 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 e vamos ao assunto. Você sabia que fora o útero normal existem mais 5 tipos de úteros? E hoje eu irei falar um pouquinho sobre cada um deles. O útero normal, que é o útero que todas nós já conhecemos, que é esse aqui, ele tem o formato de pera, só que ao contrário, né? É uma perazinha de cabeça para baixo. Então, esse é o formato do útero normal. Mas fora esse, existem outros formatos de úteros que não são muito comuns entre as mulheres, mas existem mulheres que têm esses tipos diferentes de úteros. O primeiro deles que eu vou citar é o útero bicorno, que é esse daqui. Ele é um útero dividido em dois, ou seja, ele tem como fosse o formato de coração. Então, às vezes, pode variar, né? Às vezes tem uns que tem um lado um pouco maior do que o outro. Às vezes tem um que são os dois lados são iguais. Ou às vezes os dois lados são bem fechadinhos. Isso vai variar de caso para caso. A dificuldade da mulher que tem o útero bicorno não é tanto de engravidar. Em alguns casos existe sim um pouco de dificuldade para engravidar, mas a maior preocupação da mulher que tem o útero bicorno é manter a gravidez, porque como o útero bicorno ele é bem apertadinho dos lados, muitas vezes o bebezinho não tem espaço para crescer. Se o útero for um lado menor e um lado maior, e o bebezinho conseguir se implantar no lado maior, ele tem mais chances de conseguir a gravidez evoluir até os 9 meses. Mas, se for implantado no lado menor, é uma gravidez de risco, ou seja, é uma gravidez que talvez não consiga, né, ser levada adiante até o final. Possa ser que aconteça um aborto espontâneo por falta de espaço, ou possa ser que o bebezinho nasça prematuro, que os médicos vão tirar antes da hora porque já não tem mais espaço ali para ele crescer, porque o útero está apertado. Então, o útero bicorno, ele tem uma certa dificuldade de elasticidade. Ele é mais resistente, o tecido dele é mais resistente. O bebezinho muitas vezes não consegue se desenvolver ali naquele tipo de útero. E o útero bicorno, ele contém os 2 ovários, as 2 trompas e o formatozinho de coração. O segundo útero que eu irei falar é o útero unicorno, que é esse daqui. Então, esse útero, ele tem o formato de apenas um lado, ou seja, ele não tem o formato de pera, também não tem o formato de coração. É como se ele só existisse um pedaço do útero, ou seja, só um lado do útero. Então, quem tem esse útero unicorno, ela tem uma dificuldade a mais para engravidar. Por quê? Porque só funciona uma trompa, ou seja, se o útero só tem um lado, naturalmente ele só vai ter uma trompa. Embora a mulher tenha os 2 ovários, mas só tem uma trompa. Então, a dificuldade é um pouco maior para engravidar, porque a mulher só vai
ter a chance de engravidar por uma única trompa, mas também não é impossível. Embora ele seja um útero de um lado só, né? Ele tem muito mais elasticidade, muito mais facilidade para esticar do que o útero bicorno. Então, a mulher que tem o útero unicorno, ela tem um tanto de dificuldade para engravidar, mas a gestação ela pode ser mais tranquila, porque o útero tem mais facilidade para se expandir. Isso varia de caso para caso, né? Tem meninas que conseguem levar a gravidez até os 9 meses tranquilo, mas tem meninas que infelizmente não conseguem, porque o útero ele é menor, então o bebezinho também, em alguns casos, nasce prematuro, mas ele tem mais facilidade de conseguir se desenvolver, né? Porque a elasticidade do útero é melhor, ele consegue se desenvolver, não corre tanto risco de aborto quanto o do bicorno, mas ainda é um espaço um pouco pequeno. Então, isso vai depender de casos para casos. Meninas, se vocês escutarem aí uns barulhos, é porque eu estou com um vizinho aqui do lado que ele está em obras. Então, tá bastante barulho aí no vizinho. Mas eu não vou deixar de fazer vídeos para vocês só por causa disso, tá certo? Então, o útero unicorno é o segundo tipo de útero, né? Que eu já falei. Agora eu irei falar o terceiro tipo de útero, que é o útero septado, que é esse daqui. Bom, meninas, o útero septado, ele tem o formatozinho de pera, mas por dentro ele tem um septo, por isso que se chama septado, porque ele tem uma divisória, né? Uma camadinha assim, dividindo ele ao meio. Essa divisória pode ser até a metade do útero só, ou ela pode ser até embaixo no colo do útero. Então, meninas que têm o útero septado, elas não têm dificuldades para engravidar. A única dificuldade que elas podem ter é no desenvolvimento do bebê, porque esse útero ele tem os 2 ovários, tem as 2 trompas, mas ele tem esse septo no meio. Então, quando o bebezinho implanta ali, às vezes ele pode encontrar alguma dificuldade para desenvolver. Isso dependendo da altura do septo. Se for até o meio, pode ser que não tenha tanta dificuldade. Mas se o septo for até embaixo, perto do colo do útero, então o bebezinho pode encontrar alguma certa dificuldade para se desenvolver. Em alguns casos, quando o bebezinho ele vai crescendo, ele automaticamente vai rompendo aquela membrana, ele vai afastando aquela membrana e aquela membrana acaba se rompendo, facilitando assim o desenvolvimento do bebê. Mas ele é um útero um pouco mais fácil de se desenvolver, o bebezinho, né? Porque ele tem a elasticidade de um útero normal, entre aspas, né? Mas tem esse septo no meio. O quarto tipo de útero, que é o útero introvertido. Ou seja, a maioria das mulheres, né, o formato anatômico normal de um útero, ele é inclinado para frente, ou seja, por cima da bexiga. Esse é o útero normal. Mas o útero introvertido, ele não é depositado em cima da bexiga, como vou colocar aqui para vocês verem. Esse daqui é o útero normal. Vocês podem ver que ele fica por cima da bexiga. Então, esse é o formato anatômico normal. Mas o útero introvertido, ele é inclinado para trás. Ou seja, ao invés de ficar em cima da bexiga como é o normal, ele fica assim, ó. Ele fica para trás. Não só o útero, mas também as trompas e o ovário também são todos virados para trás. Então, a mulher que tem esse tipo de útero, ela não tem tanta dificuldade para engravidar. Ela consegue engravidar,
o útero tem uma certa elasticidade. O único problema é que as mulheres que têm, geralmente as mulheres que têm esse tipo de útero, elas têm endometriose. Então, a única coisa que pode causar infertilidade por causa desse útero é porque a maioria das mulheres que contém ele tem também a endometriose, que isso sim dificulta um pouco aí na gravidez, né? Dificulta um pouco aí a engravidar. Então, dependendo do caso aí, né? Se for um caso mais leve, se ele tiver virado para trás e não tiver colado ali, né? Naquela parede ali das costas, tem médicos que faz um exame de toque e consegue inclinar ele para frente. Se ele não estiver colado atrás, né? Se ele não estiver colado, o médico com o exame de toque, com calma, né? Uma certa precisão, ele consegue inclinar o útero para frente novamente. Então, isso vai depender de casos para casos. Não são todos que conseguem colocar ele para frente, né? Mesmo que ele não consiga virar para frente e a mulher engravide com ele virado para trás, a gravidez pode ocorrer normalmente. Agora, é uma gravidez que tem que ser um pouco mais acompanhada, né? Possa ser que seja uma gravidez mais desconfortável do que a normal, afinal de contas, o útero está virado para trás. E se ela também não tiver endometriose por conta disso, a gravidez dela pode ocorrer normalmente. E o quinto tipo de útero, e na minha opinião, o mais bizarro de todos e também o mais raro de todos, né? É muito difícil se encontrar uma mulher com esse tipo de útero, que é o útero de Delfo. Ou seja, esse tipo de útero, na verdade, são dois úteros. Vou colocar aqui a foto para vocês verem. São dois úteros. Ele não é um útero só dividido em dois, como o bicorno ou septado, que é um útero dividido em dois. Não, ele é dois úteros, ou seja, a mulher tem dois úteros, dois colos de úteros. Veja só que coisa bizarra e ao mesmo tempo interessante, porque ela tem dois colos de úteros, dois úteros e duas trompas. Só que as trompas e os ovários trabalham de formas diferentes. Ou seja, ela pode ovular, ela pode ter 2 períodos férteis, ela pode menstruar 2 vezes, ela pode engravidar 2 vezes, porque são 2 úteros que trabalham completamente diferentes. Ela pode menstruar dos 2 úteros no mesmo período, ou não, ela pode simplesmente menstruar num período e daqui 15 dias menstruar novamente. Então, ela pode ovular num período e daqui 15 dias ovular novamente. Então, o risco de ter 2 gravidez é um pouco mais comum nesse caso. Às vezes, a mulher, ela engravida em um útero e ela tem que passar toda a gestação usando preservativo. Por quê? Se ela, como ela tá grávida de um útero, o outro útero, ele tá funcionando normalmente. Então, ela tá grávida de um lado e do outro lado ela tá menstruando, ela tá ovulando, tudo normal. Então, ela pode ter 2 gestações com períodos e tempos diferentes uma da outra. Veja só que coisa interessante. É um útero raríssimo, né, de se encontrar, mas existe sim. Então, esse útero de Delfo, além de tudo isso, tem alguns casos que ele tem 2 colos de útero e um canal vaginal só. Mas tem alguns casos, veja só, tem alguns casos que ele tem dois canal vaginal, ou seja, a mulher tem 2 vaginas. Veja só que coisa. Não, como é que eu posso explicar? Não é 2 vaginas assim por fora, né? 2 pepecas. Não é 2 pepecas, é 2 canais vaginais, ou seja, ela tem 2 canal vaginal,
2 colos de útero e 2 úteros. Cada útero tem uma trompa e um ovário. Então, esse útero, ele é muito interessante, ele é muito raro de se ver, mas acontece sim. Tem mulheres que têm uma cavidade só, ou seja, um canal vaginal só que quando chega lá dentro, ela tem 2 colos de útero e 2 úteros, porque cada útero tem o seu colo. Mas tem mulheres que têm 2 colos de útero e 2 canal vaginal. Veja só que interessante esse útero, é muito interessante. Para quem tem o útero de Delfo, já é raro. Agora, quem tem o útero de Delfo com 2 canais vaginais, é muito mais raro ainda. Eu estava dando uma pesquisada, tem uma mulher que ela tem esse útero raríssimo, e ela tem as 2 cavidades vaginais, né? Ou seja, ela tem os 2 canais vaginais. Então, ela disse que perdeu a virgindade 2 vezes, né? E quando ela tinha 18 anos, ela descobriu que tinha esse útero raríssimo aí. E a mulher que tem esse tipo de útero, ela pode engravidar também. Não tem dificuldade para engravidar. Mas ela pode engravidar dos 2 úteros ou de um só, ou ela pode engravidar em um período e daqui a algum tempo engravidar do outro útero. Então, se ela engravidou, ela tem que usar preservativo durante a gestação inteira, para que ela não corra o risco de engravidar novamente do outro útero, porque enquanto ela está grávida de um útero, o outro tá menstruando normal, tá ovulando normal, então ela corre o risco sim de engravidar novamente. Então, meninas, para quem tem esses tipos de úteros, existem também a correção, né, por meio de cirurgia. O médico, ele vai, né, se for o útero septado, ele vai fazer uma cirurgia para tirar aquele septo ali do meio. Se for um útero bicorno, né, que é aquele em formato de coração, que foi o primeiro que eu falei, o médico também tira aquela divisória no meio, por meio de cirurgia também. O útero introvertido, o médico vai tentar colocar ele para frente. Se der certo, bom, se não der certo, também não vai dificultar tanto para engravidar. Agora, o de Delfo, que é esse último que eu falei, não tem o que possa fazer, não tem cirurgia que possa corrigir, porque, ou seja, você tem 2 úteros, não tem o que fazer, não tem cirurgia que resolva isso. E também o unicorno, né, que é aquele útero que é só de um lado, também não tem cirurgia que possa resolver esse problema também. Então, em alguns casos, tem cirurgia e em outros casos não tem cirurgia, infelizmente. E todas as mulheres, né, que têm esses tipos de úteros, elas já nascem com essa deformidade, elas já nascem assim. Já desde o ventre da mãe dela, quando ela estava se gerando, ela já veio com essa má formação, ou seja, não tem como você dizer, eu tive o útero bicorno em certo tempo da minha vida e depois ficou normal. Não, você já nasce com essa anomalia. Tem etapas da vida que você pode ter um útero X ou um útero X ou um útero assim ou um útero assim, entendeu? A mulher já nasce com ele. Tá gostando do assunto? Então não esquece de dar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Bom, como a mulher descobre qual tipo de útero que ela tem, né? Qual é o exame que ela pode fazer para saber se ela tem alguns desses tipos de úteros? Então, se você fizer uma endrovaginal, dá para detectar. Isso vai depender do profissional que vai fazer, né, a endrovaginal, do lugar onde se vai fazer, porque tem clínicas e hospitais que são mais, os equipamentos são mais avançados. E também depende do profissional que vai avaliar, vai olhar ali com todo o cuidado, todo o seu útero, para ver se tem alguma alteração. Mas nem todas as mulheres conseguem descobrir
o tipo de útero através de uma endovaginal, não. Tem mulheres que fizeram muitas e não conseguiu detectar essa anomalia, só conseguiu descobrir depois que fez o exame da histerosalpingografia, que é aquele exame, né, que se faz por meio de contraste, ou seja, vai ser injetado um contraste no útero para ver todo o formato do útero e as trompas, para saber se tem alguma obstrução. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse tipo de exame da histerosalpingografia. Eu vou deixar linkado aqui, ó, para quem ainda não assistiu e se interessar e quiser assistir, é só dar uma clicadinha aqui, tá certo? Então, tem mulheres que nunca descobriram, né, que tem algum desses tipos de útero, só descobrem após fazer a histerosalpingografia ou uma endovaginal bem detalhada, né? Se o profissional for um bom profissional que consiga identificar ali alguma coisa. Ainda assim, eu vi relatos de mulheres que mesmo após ter feito a endovaginal e a histerosalpingografia, não detectou que tinha esse tipo de útero. Veja só que coisa interessante. Só conseguiram descobrir no dia que foram fazer o parto. Quando foram ter os seus bebezinhos, foi que descobriram que tinham, né, esse tipo de útero diferenciado. E também vi relatos, né, de meninas que conseguiram engravidar, manter a gestação até o 9º mês, mesmo tendo o útero bicorno, ou de Delfo, ou unicorno, mesmo sendo apertadinho ali, o útero conseguiu se adaptar e a criança conseguiu se desenvolver. Então, isso varia de casos para casos, mas de fato tem que ser uma gravidez mais bem acompanhada, né? Mais acompanhada, com um pouco mais de atenção. Tem meninas que conseguem levar a gravidez até o final, mas infelizmente tem meninas que não conseguem, né, engravidar, não conseguem desenvolver o embrião, tem aborto espontâneo. Tem meninas que conseguem desenvolver o embrião, mas o embrião não consegue chegar até o 9º mês, né, até as 40, 38, 37 semanas. Tem que nascer prematuro antes da hora, porque não tem mais espaço para ele poder crescer. E tem mulheres que mesmo com essa dificuldade conseguem engravidar normalmente, ter o bebezinho normalmente. Então isso vai depender de corpo para corpo, de mulher para mulher. Cada corpo age e reage de uma forma diferente. Então, meninas, continuem orando por mim, que eu vou estar orando por vocês. Um beijo. E não esqueçam, em fé no Pai, que o positivo sai. Em nome de Jesus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.